tempo, o seu conhecimento, toda a sua bagagem artística, pedagógica, para que possamos usufruir, né? Possamos nos deleitar nessa noite, e que, além disso, ainda irão ajudar a Escola Waldorf Berta e Emil Moltke, porque poderemos contar com contribuições de quem se sentir chamado a fazer contribuições em nome da escola, para que possa auxiliar a escola neste momento de pandemia, em que todas as escolas estão passando por algumas questões. Então, a ajuda de pessoas da comunidade, de fora da comunidade, é sempre muito bem-vinda. A Kátia vai colocar ali no chat os dados para contribuições. Nós temos um Pix, e a contribuição é feita em nome da Associação Cristóforos, que é a mantenedora da escola, da EWBEM. Então, eu vou falar brevemente sobre as nossas lindas palestrantes de hoje, para não tomar tempo daquilo que realmente interessa. Só para dizer um pouco que as duas, Juliette e Marília, têm um caminho juntas há muito tempo, né? Se conhecem há bastante tempo. Foram alunas da escola Rudolf Steiner em tempos diferentes, mas vieram a se conhecer mais profundamente mesmo na Holanda, no momento de suas formações, respectivas formação na euritmia. Voltando ao Brasil, trabalharam anos juntas no grupo de euritmia de São Paulo. E a Juliette contribuiu com a construção do currículo de euritmia do Colégio Micael. Quando ela saiu do Colégio Micael, daqui de São Paulo, e foi para o Rio de Janeiro, onde ela deu aulas no Colégio Micaelis, a Marília entrou no colégio para substituí-la e passou a dar as aulas. E durante o tempo que Juliette esteve fora. Então, quando Marília saiu do colégio, Juliette voltou e assumiu o Colégio Micael. Portanto, são caminhos que se cruzam continuamente, né? Não só na amizade, mas no profissionalismo, na sabedoria, nos conhecimentos. Marília fundou uma companhia artística chamada Terra Nova, da qual Juliette participa também no espetáculo infantil Rixa das Bruxas. E na escola EWBEM, que essa noite tem a honra de receber essa palestra, a Juliette atua também desde o início, ajudando inclusive também com a construção do currículo da euritmia. Então, eu acho que essas são pequenas palavras só para situar vocês nessa grande trajetória das duas, né? Poderia ficar horas falando aqui, mas eu acho que vale a pena irmos ao que realmente interessa, que é ouvir Marília e Juliette. Muito obrigada, tenham todos uma ótima noite. Marília, passo a palavra a você. Obrigada, Fernanda. Muito prazer em estar aqui nesse contexto, com tanta gente, muitas carinhas conhecidas, outras não. É muito instigante poder falar para um público que a gente não vê, mas a gente sabe e sente que se está aqui é porque tem interesse nas coisas que a gente tem a dizer. A minha parceria com a Juliette ainda tem mais aspectos bem profundos aí. Nós trabalhamos juntas 13 anos também no grupo de euritmia de São Paulo, e eu vou contar um pouquinho disso também, além de tudo que a Fernanda já mencionou. Então, quando eu recebi esse convite da Riva, né, para fazer uma palestra sobre euritmia, eu falei, faço, com o maior prazer, mas vamos fazer junto, eu e Juliette, porque, afinal, a Juliette é professora da EUBEM, e nós somos parceiras, e também porque nós já temos uma história recente, muito gostosa, muito produtiva, em que nós fomos convidadas, não só nós duas, mas o Brasil, os euritmistas do Brasil, foram convidados a representar a euritmia brasileira num congresso muito importante que teve no Goetheanum em 2018. Lá, a sessão de artes oratórias e musicais, como assim se chama a nossa sessão, né? Lá tem aquelas várias sessões. Aqui tem gente também que não sabe tudo de escola Waldorf, de antroposofia, por isso eu tomo a liberdade de mencionar umas coisas que talvez já sejam óbvias para alguns. Então, o Goetheanum reúne, né, a sede mundial de todas as atividades antroposóficas, inclusive as artes, e, em particular, numa sessão, uma espécie de faculdade específica, que é a sessão, como é chamado lá,
das artes oratórias, as artes da palavra e as artes musicais. O teatro, a música, a euritmia, a arte da fala, o teatro de bonecos e assim por diante. E essa sessão promove de anos em anos, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, varia um pouquinho, encontros internacionais, e lá para lá vão euritmistas do mundo inteiro, e nós fomos convidados para representar o Brasil, porque no ano de 2018, o tema dessa conferência seria as línguas estrangeiras. Né? Imaginando que a euritmia foi fundada em 1912, então 106 anos depois, ela já vive em todos os continentes e vive em inúmeros idiomas. Então, o centro, né, que é a nossa sessão lá, queria ouvir de todos esses cantos do planeta como é que tem sido a vivência, o desenvolvimento da euritmia nessas línguas, inclusive, principalmente para as línguas, nas línguas para as quais Rudolf Steiner não deu indicações. Então, eu e a Juliette achamos que seria muito interessante compartilhar, escolher esse aspecto, né, para começar a conversar com vocês, dessa língua que vive no Brasil. Nós poderíamos falar de euritmia, de um monte de coisas, uma série de coisas. Nós escolhemos este enfoque. E eu já mencionei aqui, né, Rudolf Steiner não deu indicações para o português. Isso já quer dizer, então, que ele deu indicações de como se fazer euritmia em outras línguas. Várias, claro que para o alemão, mas também para o inglês, para o francês, para o holandês, para o russo, não sei se mais alguma que estou esquecendo. E aí cabe dizer uma palavrinha só sobre o início da formação, da constituição dessa arte, essa nova arte do movimento, que nasce lá em 1912, né, pela pergunta de uma mãe, de uma mocinha de 16, 17 anos, chamada Lori Meyer-Smith, e essa senhora, mãe dela, Clara, assiste a uma palestra de Rudolf Steiner, em que ele fala sobre o corpo etérico, sobre o corpo vital, sobre a cura, e ela se dirige a ele ao final da palestra para conversar com ele. Eles eram mais ou menos amigos, ele frequentava a casa dessa família, essa senhora tinha ficado viúva fazia pouco tempo, ele conhecia as crianças, conhecia essa filha mais velha, que é a tal da Lori, e ele então também se interessa por ela, e pergunta sobre a Lori também, como vai, agora ela está, né, tinha perdido o pai, e ele pergunta, e ela já sabe o que vai fazer, já tinha 16, 17 anos, e a mãe diz, pois é, a Lori está interessada, ela gosta de dançar, e ela tem vontade de fazer alguma ginástica, alguma coisa ligada à ginástica, ou dança, exercício, trabalho corporal. E aí a dona Clara, a mãe, tendo ouvido aquela palestra sobre esse corpo, sobre essa instância em nós, que tem o poder de ser o portador da saúde, ou restaurador da saúde, né, promovendo a cura, e já que a filha dela tinha intenção de fazer alguma coisa ligada a movimento, corpo e também a cura, ela pergunta, doutor Steiner, não se poderia criar uma ginástica que tivesse o poder de curar, que trabalhasse com esse corpo vital e tivesse essa capacidade de mover as forças vitais do organismo? E ele diz, poderia sim fazer isso, poderíamos fazer isso sim. E aí ele acaba dizendo que isso não seria e não será uma ginástica, e sim uma arte de movimento. E que o particular dela será a sua relação com a palavra, portanto, com a língua falada. Bom, e aí ele dá início a essa arte, e a gente já percebe, então, que já no começo dessa arte existe essa união de cura, palavra e movimento. Ou seja, não se trata de movimentos arbitrários, não se trata de um código. Muita gente pergunta, quer dizer que se eu conhecesse todo o alfabeto eurítmico, vocês poderiam fazer todas as letras, como as pessoas às vezes falam, e nós entenderíamos tudo que vocês estão falando? Bom, a gente até pode usar a euritmia como um código secreto quando a gente quer, nós euritmistas, e fazer umas letrinhas assim, para não ter que falar alto o que a gente quer falar. Mas essa não é a razão da existência da nossa arte. Ela existe para ser uma arte cênica. Ela é uma arte de palco.
Isso em 1912, nós temos que imaginar, ele está criando uma arte. Ele está escrevendo o seu primeiro drama de mistério, que estreia em 1913, onde ele já põe euritmia, com aquelas mocinhas que estavam começando a aprender. É incrível. Era de uma fertilidade, uma produção imensa. E de uma seriedade e devoção dessas meninas, ela e mais outras amigas que vão, colegas ou pessoas que vão se agregando a esse grupo, que com uma imensa devoção, com a participação, orientação de Rudolf Steiner e também da Marie Steiner, vão desenvolvendo os elementos dessa arte. Então, não se trata de nada arbitrário. Bom, essa arte se desenvolve apesar da guerra que se instala. Ao final da guerra, acontecem muitas coisas. A história da euritmia já seria um capítulo interessante de se compartilhar. Ao final da guerra, como muitas daqui sabem, em 1919, o Steiner é solicitado a criar, então, uma escola. Ele desenvolve uma escola para crianças lá na fábrica de cigarros, Waldorf Astoria, em Stuttgart, e ele desenvolve, então, junto a vários professores incríveis, um currículo, e a euritmia é eleita uma matéria curricular, matéria obrigatória das escolas Waldorf. Então, hoje, quando escolas Waldorf dizem nós não somos ainda bem uma escola Waldorf porque não tem euritmia, é por isso, porque realmente ela é uma célula inseparável da essência da pedagogia Waldorf. E, então, isso tudo se desenvolveu, passaram-se muitas décadas e a euritmia se expandiu, foram criadas formações de euritmia diversas em vários países da Europa, depois também fora da Europa, enfim, hoje em todos os continentes. Quando nós estudamos euritmia, nós mais velhos, essa geração velha, jovem, jovem velha como nós, quando eu conheci a Juliette lá na Holanda, no meio da formação, eu estava no 4º ano, a Juliette estava no 1º, e a Renate também estava já no grupo de palco lá, já tinha estado, estava de volta lá, e curiosamente vários estudantes de euritmia do Brasil foram parar nessa escola da Holanda, nessa escola de Den Haag, que tinha um impulso muito particular. E é muito curioso que nós nos encontramos lá, acho que éramos 7 ou 8 mulheres brasileiras estudando euritmia sob aquele impulso de um professor chamado Werner Barfoot. E lá nós tínhamos um professor, essa escola era muito ligada também às ciências, ao estudo da fenomenologia, e nós tínhamos um professor muito importante, que foi um grande fenomenólogo, que entendia de botânica, de zoologia, de antropologia, de oceanos, de planeta, e uma infinidade de coisas, até a arquitetura, dos sentidos, e temas antroposóficos mais diversos, que era o Thomas Goebbels. Talvez alguns mais velhos que talvez estejam aqui, consigam se lembrar que o Thomas Goebbels esteve algumas vezes no Brasil, e 2 vezes a nosso convite. Por quê? Nós voltamos, nós que estudamos euritmia lá fora, e naquele tempo um grande grupo estava na Holanda, o Cláudio e a Cecília estavam na Alemanha, Cláudio Bertalot, que muitos de vocês conhecem, e a Cecília Teixeira, que não está mais entre nós, mas que era companheira dele naquele tempo, estava estudando euritmia em Nuremberg, na Alemanha, o Cláudio em Wittenahnen, e nós tomamos para nós a tarefa de voltar para o Brasil e instaurar aqui uma euritmia brasileira. E o que nós conseguimos dizer às escolas que nós viemos visitar, dizendo, olha, a gente quer voltar para o Brasil, muito, mas a gente só volta com uma condição. Nós precisamos pesquisar o que é o Brasil. Nós não sabemos o que é o Brasil. O que é esta língua, o que é a sua literatura, o que é a sua música de composição. Nós conhecíamos a nossa música popular, maravilhosa, né? O Cláudio ainda é musicista, a Cecília também era, mas mais da vertente clássica, né? Erudita, e onde nós adorávamos, sempre gostamos de concertos, ouvíamos muita música clássica, além da música popular brasileira, mas não conhecíamos Villa-Lobos, mais ou menos, mas não conhecíamos Cláudio Santoro, Edino Krieger, Camargo Guarnieri e tantos, uma infinidade de compositores maravilhosos, além da nossa literatura que nós tínhamos aprendido meio ingenuamente lá nas escolas, no passado, e agora então era hora da gente olhar para isso com muita consciência, e nós precisávamos criar um centro de pesquisa, um núcleo de pesquisa continuada, que nós chamamos de Grupo de Euritmia de São Paulo.
Fundamos esse grupo em 1988, quando nós voltamos da Europa para começar esse trabalho aqui. E nós conseguimos que as escolas cedessem espaço para nós ensaiarmos, trabalharmos, lermos antroposofia, pesquisarmos a nossa cultura todas as tardes durante 10 anos. 10 anos realmente assim, nessa intensidade. Depois, a euritmia foi entrando nas escolas, em São Paulo, muito, e as escolas não davam mais conta de nos liberar tanto às tardes, então suprimiram lá aquela nossa tarde da quarta-feira, o dia inteiro da quarta-feira que nós tínhamos para pesquisa, e nós continuamos a trabalhar, então, segunda, terça e sexta-feira, e sábados e domingos e tudo mais, e criamos, durante 13, 14, quase 15 anos de grupo de euritmia de São Paulo. Eu estava contando ontem com a Juliette, nós desenvolvemos 10 espetáculos adultos e 7 espetáculos infantis. E com esses programas de euritmia, nós viajamos pelo Brasil para muitos lugares, desde muitos lugares, para o norte, para o sul, e fomos à América Latina, Colômbia, Peru, Argentina, fomos inúmeras vezes à Europa, fomos uma vez aos Estados Unidos, aliás, 2 vezes aos Estados Unidos. E esses programas todos, claro, tinham a intenção de levar a beleza estética através da euritmia para o povo brasileiro, para o público brasileiro, mas tinham, antes disso, a intenção de ser um centro e um material de pesquisa para o nosso trabalho, porque nós sabíamos que não poderia ser nada arbitrário. Não é por simpatia que a gente resolve fazer ein, lha, oin, nha, esses sons que não tem no alemão, nem mesmo no francês, apesar da similitude, da semelhança com o francês, nós sabíamos que nós precisávamos pesquisar profundamente e nós estamos pesquisando até hoje. Mas já consolidamos, né, em tantos anos de trabalho, muitas coisas, sim. E cada um de nós é uma personalidade, e cada um de nós foi para uma vertente um pouco diferente, mais para a terapêutica, mais para o trabalho com crianças, mais para o trabalho com jovens, outro mais para o artístico, outro mais para o social. Temos aí vários aspectos, âmbitos, campos onde nós todos atuamos muito, trabalhamos muito no Brasil, e cada um de nós é um estilo, uma procura, uma pesquisa. Mas, ao procurar aprofundar, então, o que seria essa língua brasileira, nós buscamos ajuda de 2 mestres e trouxemos para o Brasil 2 vezes uma euritmista maravilhosa que tinha como língua materna o francês, que se chamava Isabelle Rivieres Decker, que veio 2 vezes ao Brasil trabalhar conosco, a partir da língua francesa, para a qual Rudolf Steiner tinha dado diversas indicações. E o francês tem aqueles nasais, on, un, né? E nós queríamos pesquisar junto com ela e acreditávamos que se nós entendêssemos por que Rudolf Steiner, que não falava francês e não falava sons nasais, porque se ele deu para aquela língua essas indicações, esses caminhos para se chegar a uma euritmia francesa, o que nós podemos absorver daí, aproveitar daí para a língua portuguesa, como ela é falada no Brasil? Esta é a nova questão. E nós, então, chamamos Isabelle 2 vezes e também chamamos o Thomas Goebel, aquele professor de fenomenologia, para nos ajudar a compreender o nosso clima, a nossa geologia, a nossa vegetação, os nossos mares, para nos ajudar a entender algo que vive como um fundo, um pano de fundo, uma seiva que percorre esta nação na sua cultura, natura e cultura, de forma que a gente buscasse um entendimento daquilo que une este povo num imenso território chamado Brasil e que faz disso uma nação. Apesar de todas as diferenças que temos, de sotaques, de influências, sem falar nas diferenças culturais, ancestrais e tudo mais, de colonização e tudo mais, que temos, né, do norte ao sul do Brasil, todos nós reconhecemos que quando atravessamos a fronteira de um país, do nosso país, para algum país vizinho a nós, a língua que eles falam lá não é a nossa. Eles falam espanhol e nós falamos português.
o nosso português, mas nós falamos essa língua. Tanto o gaúcho que atravessar a mesma fronteira que o amazonense vai ter essa mesma percepção. Então, nós falamos o português. Mas que português é esse? Esta é a pergunta que nós, então, fomos pesquisar, né? Em 1998, nós fomos, como grupo de euritmia, convidados a ir a San Diego, na Califórnia, participar de um congresso internacional, principalmente americano, que tinha como tema, acho que esse foi o primeiro de uma série que se chamou A Missão das Américas. E ele tinha como subtítulo, ou como epígrafe, A Águia e o Condor, a Missão das Américas. E tinha uma grande delegação brasileira lá, e o grupo de euritmia foi mostrar um espetáculo de Guimarães Rosa com Vila Lobos, chamado Alma Brasileira, 1998. E que foi muito bem recebido, foi maravilhoso termos ido para lá. E nós nos perguntamos lá, pera um pouquinho, a águia e o condor? No Brasil nós não temos a águia, nem temos o condor. Qual é o pássaro, então, que representa o Brasil? E se estamos falando da missão das Américas, caramba, cadê o passarinho que nos representa, né? E ficamos lá nos perguntando, a Ute Kremer estava lá, e chegamos a aventar, será que seria o colibri? Né, o beija-flor. Achamos linda essa imagem, quem sabe é o beija-flor, né? Seria lindo, né? Colorido, bonitinho, amoroso, delicado, de vários tamanhos, tem desde bem pequenininho até maiorzinho. Mas aquilo não ficou conclusivo, ficou ali lançado por ela como tema de pesquisa. Muitos anos depois, fui ouvir uma palestra da Marilda Milanese, que não sei nem se foi nesse contexto, não, foi num outro contexto, em que ela fala sobre o que ela foi pesquisar a partir daquela dica da Ute lá, daquela provocação, ela foi pesquisar sobre o colibri. E descobriu que o colibri existe da Antártida até o Alasca, e, claro, muito no Brasil, mas muito nos outros países americanos, inclusive na América do Norte. E, portanto, ele não é assim tão emblemático do Brasil. E, na verdade, se a gente pensar bem, olha, eu acabei de chegar da praia essa semana e estive lá numa dessas barraquinhas que vendem chapéu, coisa de palha, coisas pitorescas da cultura caiçara, né? E qual é o... Eles vendem aqueles pauzinhos para você mexer a caipirinha, né? Aquele bambuzinho para mexer a caipirinha. E qual é o passarinho que tem na pontinha que a gente compra para levar de brinde, presente para os europeus? É o papagaio, é a arara, é o tucano, arara, o papagaio. Né? Não tem o colibri ali, raramente, eu nunca vi. E acho que a gente pode reconhecer que a arara, embora ela também exista na Amazônia como um todo, portanto na Colômbia também, ela é muito representativa do nosso país. A arara, os papagaios, as maritacas e tudo mais, né? Esses pássaros coloridos, exuberantes, maiores, meio pesadinhos até, cujo canto não é bonito, mas cuja beleza das penas é maravilhosa. Então, a gente entende, eu, Juliette, algum de nós que temos conversado, que talvez nesses pássaros exista assim um símbolo do Brasil. E também isso aqui não é uma lei, cada um pode continuar pesquisando e podemos descobrir novas coisas. Mas é notável, dá para a gente reparar que é assim. Bem, aí, em descobrindo que nós conhecíamos a literatura do Brasil, entre mentes, né? Nós já tínhamos trabalhado 10 anos aqui, conhecíamos bastante da literatura do Brasil, conhecíamos bastante da música erudita, inúmeros compositores, inclusive vários que vieram compor, alguns que vieram compor para nós, musicistas, vários que vieram tocar para nós, percussionista, gente das cordas, muitos pianistas, que nos ajudaram, inclusive, a descobrir esse Brasil da música erudita, além da música popular. Nós conhecíamos mais ou menos isso àquela altura, né? Estamos conhecendo até hoje. Mas nós queríamos conhecer a língua do Brasil. E a língua, desse ponto de vista que nos ofereça uma seiva, uma tônica básica, apesar de todas as diferenças locais, né? Algo que permeia assim, a essência do habitante deste país, né? Bom, e em 2019,
Nós, então, fizemos essa pesquisa toda, né? Estamos fazendo, eu vou falar um pouco dela para vocês. Em 2019, a Luísa Lameirão pediu para eu escrever um artigo. Acabei de passar esse artigo agora há pouco para a Riva. Caso seja do interesse de vocês, ela pode repassar a vocês. A Luísa fez um compêndio de artigos de várias pessoas ligadas ao Brasil, e nós tínhamos, naquele ano de 2019, que comemorava o centenário da pedagogia Waldorf, o Brasil foi incumbido de oferecer palestras ou palestras escritos sobre o ensino da língua materna. E a nós coube, então, analisar a 11ª palestra do curso pedagógico do Steiner, e que fala sobre a língua materna, o ensino da língua materna, e a Luísa pediu para eu fazer uma contribuição nessa direção. Eu escrevi esse artigo, que se chama Uma pintura fenomenológica, como é que é? Breve pintura fenomenológica sobre o idioma falado no Brasil. Matizes da formação do povo brasileiro, presentes no ensino da língua materna nos lares e escolas. Bom, então, ali eu fiz também mais um pouco um estudo de alguns aspectos históricos, geográficos, linguísticos, mais sociológicos, mas não em grande profundidade. Eu quis mais fazer um apanhado fenomenológico, poético, mais ou menos, para a gente entrar com o coração no entendimento dessa língua falada no Brasil e, portanto, do ensino dessa língua na sala de aula e nas casas das famílias. E aí, lendo as coisas maravilhosas que o Steiner fala, a gente se deparou de novo, eu me deparei mais uma vez com o que ele fala, né, do leite materno. Ele fala da presença da natureza como um todo no leite materno. E quão importante é o leite materno para a criança se nutrir, para a criança crescer, ficar forte. Mas muito mais do que isto, isso é o incrível que o Steiner fala. O leite materno é uma substância tão misteriosa que ela resguarda todos os saberes da natureza. Ele diz que a criança que toma o leite materno, ela apreende o mundo, as forças vitais que cunham tudo da natureza onde ela vive. Então, é muito mais do que apenas alimentar o bebê para que ele fique gordinho e cresça bem. Nós estamos ali transmitindo cultura, a cultura natura do país onde essa criança nasce e cresce. Olha que força poderosa que tem isso. E num outro ciclo de palestra que ele deu em Torquay, na Inglaterra, ele fala, aliás, nesse ciclo primeiro para os professores, ele fala do gênio da língua, ele fala que existe como que uma mão oculta, como um grande artesão, que cunha, que molda a língua, que tem a ver com aquele lugar e com aquele povo que habita aquele lugar. Então, de novo, essas forças que vigem, que regem, que vivem na natureza, penetram de uma maneira muito profunda também na língua materna, aquela que a criança aprende por imitação, aprende a partir dos gestos, das mãos, de fora para dentro. A partir do movimento, portanto. Olha como tudo isso tem a ver com a euritmia, né? E ele diz que a língua é para a criança como um leite anímico, assim como o leite materno é um leite, vamos dizer, nutritivo e pleno e completo e holístico, no melhor senso da palavra, para a criança, a língua também o é, como um leite anímico, ela alimenta a alma. É maravilhoso esse ciclo, e isso faz parte aqui das nossas elucubrações. Bem, então, se a gente olha agora para o Brasil e vemos aqui as línguas que constituem, né, a nossa língua falada aqui, nós falamos o português? Sim, falamos o português, né? Quando a gente vai à Europa e alguém acha que nós falamos espanhol, nós dizemos, não, no Brasil a gente fala português. Só que nós não falamos português de Portugal. Né? Nós sabemos disso, a nossa história é muito rica de dramas e de glórias, e de conquistas, e de amálgamas e misturas que só se deram aqui.
e que aconteceram neste clima e nesta paisagem. E nós sabemos que havia aqui as línguas indígenas, né? Eu dei uma pesquisada para fazer esse artigo e há várias informações, às vezes complementares, às vezes controvertidas ou nem controvertidas, mas assim, diferentes, né? Depende da fonte que você busca. Mas sabe-se que existiam mais ou menos 1.500 idiomas nativos aqui no Brasil, quando chegaram os portugueses aqui no século XVI. E que, lamentavelmente, se perderam em grande parte. Nós cultivamos muito pouco disto, por N razões, que não cabe agora aqui analisar, mas sobraram umas parcas 200 línguas nativas que ainda existem pelo Brasil. Nós conhecemos mais o Tupi-Guarani, mas existem muitas outras. E que deixaram o seu cunho no nosso português. Assim também as línguas africanas, né? Vieram para cá, também eu li alguma coisa entre 1.500.000 escravos, né? Que foram trazidos da África para esse trabalho aviltante da escravatura aqui, mas também outro lugar onde eu procurei falava assim 12 milhões de pessoas, ou seja, muita gente. No século XVI tinha muito mais africanos circulando pelo Brasil do que portugueses. E, no entanto, a nossa língua era, já naquela época, por assim dizer, o português. Porque sabes que quando as tribos escravas chegavam aqui, eram disseminadas, eram distribuídas pelo Brasil, justamente para separar os escravos, para que eles não se unissem nas suas nações e pudessem ser mais facilmente colonizáveis, domesticados. Assim, eles tinham que falar entre si, os africanos, numa língua que não existia. E o que eles tiveram que aprender era, do jeito que era possível a eles, o português. E sabes que eles eram levados de lugar a lugar para levar o seu trabalho, realizar o trabalho pelo Brasil afora, e se comunicavam cada hora com novos grupos de pessoas, indígenas, portugueses, outros africanos, em português. Obviamente, da maneira como eles puderam aprender o português, com as inflexões, os entendimentos, as influências de toda a sua própria cultura, de cada uma dessas muitas nações africanas que aqui estavam. Então, tudo isso tornou esse português muito permeado de nuances que não existem em Portugal. Tanto que o nosso dicionário, no tempo que a gente ainda usava o dicionário, podia se comparar isso. O dicionário brasileiro é muito mais grosso do que o dicionário português, por causa desse acúmulo de palavras que também dos indígenas nós absorvemos dentro do nosso português brasileiro. Porque a catequese que os jesuítas fizeram com os indígenas também absorveu uma série de palavras dos idiomas, do Tupi, Guarani, principalmente, mas não só. Eu queria ler para vocês, só porque é tão peculiar, tão curioso, né? Do Tupi-Guarani, do Tupi, aliás, nós temos palavras como, olha só que delícia, Guaraná, canoa, pamonha, cupim, lenga-lenga, nhen-nhen-nhen. Ou nomes como Ipiranga, Ayuruoca, Anhangabaú e tantos mais, né? Tantos mais. É lindo a gente viajar pelo Brasil e ir descobrindo nomes de cidades, é maravilhoso. Ver como esse legado ficou, de alguma maneira, e trouxe um gesto para o nosso jeito de falar a língua deste país. E de origem africana, nós temos presente no português outra infinidade de palavras. Por exemplo, camundongo, angu, berimbau, cachimbo, inhame, quiabo, moleque, marimbondo, banguela, muamba. Olha que sons maravilhosos, musicais, que a gente não ouve no português de Portugal, né? Então, nós ganhamos essa riqueza, apesar de tudo que foi perdido, né? E há que se perguntar, para a gente pesquisar aí futuramente, espiritualmente, né? Que perdas e que ganhos tivemos e o que podemos fazer, que ser é este que vive aqui e fala esta língua e que aporte ele tem a trazer para o mundo, como um povo. Bom, se a gente olha para o português de Portugal, nós vemos que ele é extremamente consonantal.
né? O português engole as vogais. A gente quase não escuta. Eles falam muito rapidamente. E eu tenho um amigo que diz assim: existe uma palavra mais desconfortável do que em Portugal a palavra confortável? A palavra confortável em português é tão rápida e é tão curta que a gente quase não sente esse conforto que a gente sente tão bem no brasileiro, né? É curioso isso. E o Brasil vive nas vogais, se deleita, se derrama nas vogais. E o que são vogais e consoantes? Vogais na língua são aquele elemento sonoro que traz a música da língua, a sonoridade, o colorido, o sentimento, a emoção da língua, que me permite dizer bom dia ou bom dia. As consoantes foram as mesmas, e soaram do mesmo jeito, mas as vogais aqui vêm coloridas da emoção. Enquanto que as consoantes dão às vogais contorno, limite, trazem significado para as vogais. Permite que as palavras transmitam conceitos, pensamentos, em oposição aos sentimentos e emoções que são transmitidos pelas vogais. Então, se nós olhamos para o Brasil, o brasileiro falando, aqui vive o sentimento, a emoção, se expressa, se revela desnudadamente. A gente vê até que as consoantes têm aqui como se elas tivessem uma saudade, um anseio por se tornar vogal. Se a gente pensa no L, o L é o final das sílabas, o L é o final das palavras, como nas palavras Brasil, almofada, papel, filtro. Ele quer se tornar U, e U é uma vogal que anseia por alguma coisa. E M e N, consoantes tão presentes na nossa língua, L, M, N, R, são consoantes muito presentes na nossa língua. Observem vocês. A Juliette depois vai fazer umas coisas com vocês vão poder ouvir um pouco disso. M, N, ao final de sílabas ou de palavras, criam um ditongo. Olha só. Falam. Eu falo, tu falas, eles falam. Entra um ão aí. O pente. O alemão fala pente, me dá o pente. E a gente dá risada, porque quando ele consegue falar pente, ele não consegue, na verdade. Raramente. Quando a palavra bom, olha como entra o ou antes do M. Bom. E o M nem fecha, ele nem fica oclusivo, não é bom, como os alemães falam. É bom. Ele fica suspenso aqui no palato e mole, aqui em cima, flutuando esse M, apesar de ser uma consoante oclusiva. M, né? E o N também. A gente fala fonte, também não fala fonte. E assim por diante, né? Então, até as consoantes parece que anseiam por se tornar vogais. Quando a gente lê Guimarães Rosa, isso fica muito, muito claro, aparece de uma maneira extremamente poética. Steiner dá um ciclo de palestras para os trabalhadores. O Goetheanum foi construído, né, a partir de 1913, em Dornach, na Suíça, como sede do grande movimento antroposófico. E muitas pessoas foram para lá, arquitetos, engenheiros, artistas, muitos foram para lá e passaram, inclusive, os anos de guerra, que aí eclode a guerra em 14, e a construção do Goetheanum continua, e o Steiner dava palestras para os trabalhadores. Deu umas 100 e tantas palestras lá. E existe um ciclo, que é este aqui, não sei se vocês conseguem ver, que se chama, foi traduzido pelo Gerhard Banvard, e se chama Sobre o Conhecimento do Ser Humano no que diz respeito a corpo, alma e espírito. Conferências aos trabalhadores do Goetheanum. Nesse ciclo, Steiner discorre como a paisagem influencia na língua de um povo. E ele menciona que montanhas íngremes, árida paisagem e o clima,
Montanhas íngremes, secas, áridas, paredões, cordilheiras, tornam a língua daquele lugar, daquele povo que fala a língua ali, mais consonantal. Enquanto que planícies, onde a paisagem se derrama, se estende, tem na língua falada ali a presença forte das vogais. Eu acho que isso é um convite muito legal que o Steiner nos faz. Oh, meu Deus. Desculpa, esqueci de dizer. É um convite muito bonito que ele nos faz a entender as coisas imaginativamente, poeticamente. Eu vou contar daqui a pouquinho uma coisa para vocês muito bacana que a gente aprendeu com o Thomas Goebbels. Mas antes eu queria dizer que quando eu fui fazer pós-graduação para falar de euritmia no meio acadêmico, porque esse era um desafio que eu queria me colocar, eu fui à PUC, lá na semiótica, e defendi o meu mestrado em 2003, com o tema da palavra à poética do movimento. E lá eu conheci vários autores que eu não conhecia ainda, alguns muito chatos e alguns muito intelectuais e alguns muito interessantes. E um autor muito interessante que eu conheci, apreciei muito, foi Roland Barthes, filósofo, crítico literário, francês, semiólogo, que é o especialista em semiologia, em semiótica. Esse homem escreveu um livro chamado O Rumor da Língua. E ele se debruçou muito sobre a América Latina. E ele fala sobre aspectos da América Latina, da cultura da América Latina, muito interessantes, e fala sobre o Brasil, em particular, que toda a cultura do Brasil é permeada por 4 categorias, como ele chama: luz, água, calor e fruta. Olha que interessante. Isso são elementos da natureza, né? Olha como tem a ver com o que o Steiner fala da paisagem presente na língua. São elementos da natureza: luz, muita água, muito calor ou ouro, e fruta. E tudo isso permeia a cultura como um todo. Não quer dizer que permeia apenas a geladeira ou a feira do brasileiro, né? Então, nós vemos esses aspectos: o doce, o maduro, o saborear, essa coisa sensorial que vive no Brasil, na América Latina toda, mas muito no Brasil. E eu ouso dizer que mais no Brasil. E eu vou explicar, eu vou mostrar um pouquinho por quê que eu ouso dizer isso. Mas convido vocês a pesquisarem também. Então, faltou, ele não menciona um aspecto que eu e a Juliette achamos muito importante, que é o aspecto ar. Quando nós pegamos a palavra árvore, né? Imaginem uma árvore. O inglês fala tree para árvore. O alemão fala Baum. O português fala árvore. Nós falamos árvore. Longo. E tem uma dança com esse R que rola. E vocês vão ver daqui a pouco como o ar é mais importante ainda do que isso que eu estou falando agora. Então, ar também é muito importante, está muito presente aqui. Bem, eu queria ler sobre a água, uma coisa muito linda. Muitos de nós já lemos a tal carta do Pero Vaz de Caminha, né? O escrivão das naus de Pedro Álvares Cabral, que escreve a Dom Manuel em Portugal, descrevendo a viagem toda e a paisagem aqui. E sobre a água, ele escreve o seguinte: águas são muitas sobre esta terra, né? Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa a terra, que em querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então, olha só, pensem comigo. Existe um continente no Polo Sul do nosso planeta, a Antártida, em torno do qual gira freneticamente um oceano que sai desse giro em forma centrífuga e vai em direção à costa ocidental da África.
e joga suas águas frias na costa ocidental da África, ou dos continentes do hemisfério sul, todos eles. Mas olhando para o nosso Brasil, vamos ver ali a África do nosso lado. Também o Pacífico recebe essas águas frias. Essa água fria sobe pela costa da África, vai até o Equador, é aquecida lá em cima e desce amenizada com essa temperatura branda, agradável, por 7.000 quilômetros de costa pelo Brasil. Essa água afável, quase afável. Acabei de chegar da praia, como eu disse, é impressionante. Entrei com amigos na água, fiquei quase 1 hora conversando. É uma coisa de um prazer, de um deleite, de um desfrute indescritível. Quem já tomou banho de mar no Pacífico, ou lá na Namíbia, sabe que mesmo na África, que é um continente tão quente, a água é gelada. E nós aqui pela costa brasileira inteira, mesmo lá no Rio Grande do Sul, é incomparavelmente mais quente do que nesses lugares das costas ocidentais dos continentes do sul. Então, nós carregamos esse calor, lembram de luz, água, calor e fruta? Esse calor que permeia tudo que temos aqui. Claro que mais ao norte, menos ao sul, mas com as suas diferentes nuances está presente aqui. Mesmo no Rio Grande do Sul, as uvas amadurecem maravilhosamente para eles fazerem o vinho que fazem lá e as muitas frutas que também lá crescem. E se nós olharmos agora para as montanhas, olharmos a Portugal, aquele país pequenininho, ele está apertadinho, né? Apertadinho entre o oceano imenso e a Europa toda, com os Pirineus ali separando a Península Ibérica do resto da Europa, árido, mais seco, e montanhas mais altas que as nossas. Se nós olhamos para a América do Sul, nós temos uns países que, curiosamente, acabaram ficando pertencentes e adotando, vamos dizer assim, a influência espanhola e, portanto, a língua espanhola, são os países andinos, os países por onde passa essa cordilheira, que tem em si maiores alturas, mais aridez, mais paisagens mais severas. E como se essa cordilheira se derretesse, se esboroasse para dentro dessa imensa planície que é o Grande Brasil, onde nós temos os maiores aquíferos da Terra, a maior quantidade de água doce da Terra, por onde passa o maior rio do planeta, que não passa só pelo Brasil, mas a maior parte do rio Amazonas percorre o Brasil, né? As cachoeiras e assim por diante. E as montanhas, que montanhas são? Quais são as nossas montanhas? Eu que estudei na Europa, nós que estudamos lá, muitas vezes as pessoas fazem perguntas para nós lá e nós não sabemos o que responder quando dizem: vocês têm montanhas? Nós dizemos: claro que temos, lá em Minas Gerais. A gente vai para a montanha, Minas Gerais é uma delícia. A Serra da Mantiqueira, maravilha. Quando a gente fala a altitude dessas montanhas, os europeus dão risada da gente, porque as nossas montanhas são baixas e são amenas. Quando a gente viaja por Minas Gerais, são aquelas colinas agradáveis, gostosas, acolhedoras. Não temos montanhas agrestes que nos confrontem. Aqui vivemos nas vogais, gente. Né? As consoantes são suaves, querem até ser vogais. Olha como a nossa língua reflete essa paisagem. Quando olhamos para as nossas plantas, as nossas árvores, o que a gente sente no tree do inglês? Aquela vertical, aquele tronco, né? Mais estreito, escuro, das florestas, que tem todas as árvores iguaizinhas. Quando a gente ouve o Baum do alemão, a gente sente aquele tronco compacto, forte, aquelas raízes firmes, aqueles carvalhos, a árvore curta e mais forte, firme. Quando nós vemos a árvore do Brasil, o que a gente ouve? Árvore. O próprio som já nos diz que tem movimento, que é a copa, que balança ao vento. E o interessante, incrível, é que as árvores do Brasil são repletas de flores e que as suas raízes estão quase que à flor da pele, na superfície da terra.
Quando andamos nas calçadas das cidades brasileiras, São Paulo tem calçadas quebradas por inúmeras raízes de árvores, indevidamente plantadas nas calçadas. A gente quer lindas árvores na calçada e se esquece que as raízes das árvores saem no Brasil para fora da terra. E muitas delas têm raízes penduradas, raízes aéreas. Muitas orquídeas vivem só de raízes aéreas. E as flores das nossas árvores estão lá em cima na copa. E caem no chão na primavera, depois delas terem florido bastante, ou no verão. E nós temos uma colega euritimista muito querida, a Nancy Arias, da Colômbia, que morou muitos anos no Brasil e que dizia, quando passeávamos aqui pelo Alto da Boa Vista, perto da escola Rudolf Steiner, em São Paulo, e tinha aqueles tapetes de flores caídas das árvores, não de florzinhas bonitinhas brotadas dos canteiros, no asfalto das ruas, o asfalto colorido dessas flores caídas. A Nancy dizia, no Brasil a primavera não brota, a primavera cai. E eu achava maravilhosa essa expressão dela. E cai por quê? Porque as flores estão em cima. E as raízes estão no ar. Então, notem como tudo está à flor da pele. Né? Tudo está assim, permeado por esse ar. E assim também os nossos pássaros. Quando eu morei na Alemanha para estudar a euritmia, antes de estudar a euritmia, eu estava num curso em que nós acordávamos às 5 da manhã para ir ouvir os pássaros na primavera. E tínhamos um professor que nos ensinava a ouvir o pio de um, o pio do outro, às 5 da manhã, às 5h15 começa outro, 5h30 começa outro. E eram trinados, gente, parecia assim um Mozart no bico do passarinho. Coisa linda. No Brasil, outro dia eu estava tendo uma aula na minha casa, eu tenho um jardinzinho no fundo do meu quintal, moro num lugar que é bem arborizado, aqui um bairro arborizado. De repente eu escuto um barulho que parecia assim o vômito de um gato. Sabe quando um gato passa mal e tem que vomitar o que ele comeu? Eu tomei um susto e eu estava tendo uma aula e falei para o meu professor, nossa, tem algum gato ou cachorro passando mal aqui no vizinho. Ele falou, não, esse é o canto do tucano. E eu falei, o quê? Eu já vi muitos passarinhos aqui na minha casa, nunca tinha visto um tucano. Fui logo para o quintal. Era um tucano, gente, assim, desse tamanho. Vocês estão vendo a minha proporção com a minha cabeça aqui, né? Desse tamanho, lindo, diferente, um tucano raro, que tinha um bico verde, um peito amarelo limão e uma barriga abaixo desse amarelo limão vermelho carmim. Maravilhoso, com um canto horroroso que parecia o arroto de um gato. Mas as penas do animal e as cores eram maravilhosas. Então, mais uma vez, nós vemos aquilo que o Goebel, esse mestre que nós tivemos goetheanista, nos ensinou a perceber e que nos ajudou muito a entender a língua a partir disso tudo. Que aqui no Brasil, a alma se revela na superfície, na tez, no coradinho do rosto, no corado da pele. E assim também na língua, nas vogais, nos ditongos nasais, nos muitos ditongos, nessa profusão de sons sonoros e musicais. E a gente entende que essas brandas colinas, as fartas águas, a quantidade de água doces, os pássaros belos por fora, embora não necessariamente produzam um canto tão melódico, o vento morno, tudo isso convida no Brasil a uma malemolência, ao repouso, ao desfrute, ao saborear. Eu estou falando do ponto de vista natural, naturalmente, porque nós temos outras coisas no Brasil que convidam ao confronto e às dificuldades. Mas nós estamos aqui tentando achar, através da língua, que é aquilo que une este povo, em tempo de paz, em tempo de conflito, essa língua permeia como seiva, como tônica, a unidade deste país. E é para isso que nós estamos olhando agora. Porque a euritmia vai trabalhar com essa força. E é essa força pujante, vital, exuberante, vigente, vivente na língua, que dança na euritmia. É com isso que nós fazemos euritmia com as nossas crianças, com nossos alunos, nas salas de aula, com a pedagogia Waldorf, né? Então, é maravilhoso, é uma fonte de saúde fazer euritmia, especialmente no Brasil. Especialmente no Brasil. Bom, eu acho que... Eu estava falando com a Juliette outro dia, né, que quando nós estamos fora,
estávamos fora, nos diziam, muita gente falava, o Brasil é o país do futuro. Claro que isso é uma fala ufanista, e nós não queremos ser românticos, nem ingênuos, naturalmente não. Mas que cada nação tem, numa época histórica, a sua missão, isso está claro. Né, que a cultura veio do Oriente, que depois do Oriente ela se dirigiu para a Europa e foi para Roma, para a Grécia, Roma, e foi para a Europa Central, e depois vieram as navegações, e com isso vem vindo para as Américas. Isso, existe um caminho, né, um gesto de cultura percorrendo e se misturando com aquilo que vai encontrando no lugar de chegada, né, dessa cultura que, ao mesmo tempo que está chegando, está se fazendo continuamente, através dos milênios. E então, quando se fala o Brasil, país do futuro, será que a gente pode olhar sem muita ingenuidade, mas com alguma disposição de alma para pensar por que será que diziam isso? Será que ainda dizem, né? Mas por que será que isso já foi dito algum dia? Né? No poema que a Juliette vai fazer com vocês daqui a pouco, vocês vão ver que falamos em o homem de amanhã. O homem de amanhã, falando do Brasil. Eu preciso, aliás, parar de falar, porque a Juliette precisa fazer euritmia com vocês, né? Mas a ideia é que vocês possam sentir que a euritmia feita no Brasil nos ajuda a penetrar nessa força vital que é jovem, que parece que tem uma perspectiva de futuro em si, pela própria suculência dela, porque ela não está ainda permeada de muitos contornos, de muito conceito, de muito pensamento. Ela ainda é flexível, ela permite muitas transformações. Então, eu vou pedir a vocês agora que se preparem para que a Juliette possa oferecer a vocês um pouco da vivência dessa seiva que percorre este país. Eu me delonguei um pouquinho, mas espero que tenha sido consistente e que a Juliette possa aproveitar isso nos gestos que ela quer fazer, na viagem que ela vai fazer com vocês agora. Vai lá, Juliette. Boa noite, gente. Obrigada, Marília. Então, vamos acordar a essa hora? Meu Deus do céu, como é que vocês estão? Fala para mim. Dá um joinha para mim que eu vejo vocês. Apesar de eu estar em tela cheia, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Então, respira um pouco, mesmo sentados. Respira, põe a mão no ombro assim, ó. Dá uma girada com o cotovelo. Isso, abre um pouquinho as escápulas. É tudo euritmia, gente. Já estou fazendo euritmia. E outra vez, dá uma giradinha. Que gostoso. Levanta o ombro, cai. Derruba a mochila, dá uma chacoalhadinha. Pega a cabeça, dá uma alongada para o lado, mesmo sentadinhos. Volta delicadamente, outro braço, só para dar uma acordada primeiro, né, nesses membros superiores. Volta e dá uma soltar. Isso, muito bem. Mexe, mexe. E é o seguinte, já que a Marília fez todo esse levantamento fenomenológico, vamos continuar com o fenômeno. O fenômeno da euritmia, na verdade, vamos lá, vai para a ferramenta. A ferramenta da euritmia, o que que é? É o ar e é a fala. Esse ar tão importante que a Marília mencionou. Esse ar caloroso, ele é ar quente, né? Que aqui no Brasil a gente nada no ar. Então, nós, na euritmia, nada mais queremos do que formar o ar. E o que que forma o ar dentro de nós? A nossa fala já faz isso. Então, o ar, a gente tem o ar dentro de nós, né? Passa pela laringe, e aí ela dança, e a gente reverbera essa fala, trepidando, vibrando pelo espaço. Então, esse bailarino que a gente já tem dentro de nós, ele na euritmia se expande, cresce, e ele modela o ar. Só que não agora, o ar não está dentro, o ar está fora. Então, já que a gente está falando tanto do ar, experimenta uma vez sentado mesmo. Inspira e solta devagar. Ouve um pouquinho esse H. É um H, né? Então, já estou fazendo um fonema com vocês. Já que é o ar, já que é a fala, o que que é a fala? Fonemas. Vogais e consoantes. Então, eu vou escolher um fonema, o H.
Inspira e solta devagar. Por que esse H? Por que a Juliette está começando com H? Estranho, né? Deve ter alguma coisa aí. Agora vamos levantar, então. Espero que vocês consigam me ver. Grandona aqui. Mais ou menos, né? Vocês devem estar me vendo, assim, do joelho para baixo. Né? Meus pés estão aqui. O caminhar é leve para frente e para trás. Então, eu peço para todo mundo me acompanhar. Quem quiser, nossos bravos guerreiros fortes, vamos levantar. Quem quiser pode apreciar também sentado. Fiquem à vontade. Então, a gente vai fazer esse gesto do H. Então, a gente inspirou. Então, faz isso agora com o braço. Inspira, andando um pouco para trás. E agora solta. E expira devagar. Isso. Todo mundo vai querer falar, né? Então, inspira. E agora fala e faz. Isso. E agora não fala mais. Fala com os braços. Inspira. Vê o impulso e sai o ar. Isso. E eu vou pedir para vocês não falarem mais. Vocês vão falar com os braços. Então, concentra. Vem o impulso lá de dentro e sai o ar. Esse é o H, presente em nossa fala o tempo todo. A gente não consegue falar sem esse H. A gente não consegue falar sem estar aspirando um pouco de ar. Não é mesmo? Então, agora a gente vai falar ah. Fala uma vez em casa. Fica bem em pé. Põe as mãos assim ao lado do corpo. Quem quiser, põe a mão no peito para sentir vibrar. Abre a boca, inspira e fala um belo de um A. Isso, falaram, né? Eu não falei para vocês poderem só se ouvir. Outra vez, inspira e fala esse A, essa melodiosa vogal aberta. Isso. E se eu quiser fazer isso com os braços? Claro, minha gente. Então, a gente abre os braços. Ah. Junto com esse H. Eu posso fazer um A para cima? Claro, posso fazer um A para cima. Inspira, vem aquele impulso do H e eu faço um A para cima. Olha lá, no céu grande, admirar o belo céu que temos, né? Eu posso trazer ele para baixo? Sim, desce esse gesto. Desce, desce como uma casa que se coloca. Ah, isso. Esse é o A clássico na euritmia, né? Então, tá bom, mais uma vez. A gente inspira o ar, vem aquele impulso do H e eu monto uma vogal radiante. Um som que toca, que vibra. Claro, cristalino. Ah, ele é arquitetônico, né? Esse gesto, bem diferente do H. Faz o H outra vez. Que se move, se movimenta. E o A, quando ele soa, ele é claro, nítido. Ah, isso. Ótimo. Vamos fazer o O. O. Bem redondinho agora, né? A boca fica bem redondinha, um círculozinho. Então, esse círculozinho pequenininho, O. Fala uma vez o O, vocês, em casa. Inspira, sente o impulso desse H. O, né? Então, ele é redondo. Eu vou, então, com os meus braços, arredondar. E vou arredondar aqui bem na minha frente. Isso, na altura do coração. Vou fazer uma vez de lado para vocês poderem ver, ó. Eu vou circundar esse gesto, eu abro o braço e fecho, até meus dedos encostarem. Esse é o O. Eu posso fazer o O lá em cima? Claro, faz o O lá em cima. O O de sol. Isso. Eu posso descer o A assim como eu desci? O
Desculpa, eu posso descer o O assim como eu desci o A? Sim, claro, né? Com calma, vogal por vogal. Eu estou alfabetizando vocês, né? Trazendo algumas vogais clássicas do jeito que é. Quando a gente começa a aprender a escrever, na euritmia a gente começa a aprender a ouvir e a apreciar, a olhar e a ver. Então, mais uma vez, vamos fazer um O bem grandão lá em cima, redondo. E agora, junta os dois dedinhos lá em cima e desce ele calmamente, tranquilamente. E escuta o som, escuta. Interiormente, escuta. Isso. Por que o ritmista não pode falar quando ele faz? Porque eu falo com os braços e eu falo com a boca. Aí dá uma dissonância, né? Duas coisas falando ao mesmo tempo, não dá por quem que eu vou prestar atenção? Então, o euritmista, ele deixa a laringe descansar para poder realmente trazer esse tônus, esse impulso para os membros, para as pernas, para o corpo. Então, vamos fazer um E. A gente acabou de fazer o A e o O, né? Então, como é que é o E? Fala uma vez. E... longamente. Vocês aí em casa. Eu não vou falar, vocês falam. Inspira, sente que vem esse ar e... Isso, espero que tenham falado. Então, o que, que acontece quando eu estou no A? Abre os braços. Eu estou aberta, certo? O E, ele fecha. Então, agora fecha e acomoda esse gesto. E cruza na frente. Acomoda o gesto do E, que não é tão aberto que nem o A. E solta. Vou chegar um pouquinho mais para frente para vocês poderem ver. Eu vou do A, eu saio do H, né? Que dá um impulso, A, que agora fecha um pouquinho esse A. E eu acomodo ele, e ele se centra, e eu encosto os dois braços e formo uma cruz. Eu posso fazer com o outro braço? Claro. E isso. Alterna de novo, lentamente, e sente essa energia. Olha só que palavra incrível. E... eu posso fazer o A lá em cima? O E, desculpa, lá em cima? Claro, vamos fazer um E lá em cima, bem bonito. E agora eu falo para vocês e vocês fazem. E agora traz o E para baixo e escuta. Eu não vou falar, mas escuta interiormente o E. Até chegar nos pés. E solta, ótimo. Então fizemos o H, fizemos o A, fizemos o O e fizemos o E. E o português nessa história? O nosso Brasil. Então, eu queria muito trazer os sons anasalados. Então, o som anasalado do A. O A que tem um A, pode ser com tio, pode ser com M depois, né? Ou com M depois. Então, por exemplo, um A com tio, vou dar um exemplo, é o afã. Então, fala uma vez, em casa. Isso. Outra vez, isso. Que mais palavras que eu tinha aqui separado para vocês? Canto. Isso. Esse vem um M depois, né? Então, esse M nem é falado, ele é lá atrás, gutural. Então, eu trago A para onde que eu trago? Para dentro. E ele é com o M, certo? Então, vamos fazer o seguinte. A gente inspira, faz o H e vai para o A. E agora eu toco lá fora a natureza, como se eu quisesse experimentar. E eu trago a natureza para dentro de mim. Esse é o M. Mais um fonema. O H, o A, o E, o O. E agora vem o E. Então, o M, eu vou com interesse. Eu vou com a palma da mão, eu vou com os dígitos, encosto imaginativamente, claro.
e trago de volta para mim. Eu vou fazer de lado para vocês verem. Ele pode ser assimétrico. Eu vou, encosto em algo imaginário, estou lá fora e trago de volta para mim. Outra vez. Eu vou, encosto, N. É o N de navio, o N de nunca, né? Então vai lá. Navio. Ou então o N de ninfa. Eu posso fazer o N por todos os lados? Claro, bem leve, delicado. N, N, nada, não, nunca, né? Então eu experimento e trago para mim. Então, como é que é? A gente estava falando da palavra aqui mesmo? Lenta. Ou então, qual que eu falei? Mais afã, canto, tampa, que é com M, né? Então, vamos lá. É um A que vai para dentro. Então, eu saio de mim com aquele H, dou um impulso, faço esse A bonito, vou lá para fora, me abro e volto para dentro de mim. Isso. Vou fazer de lado uma vez. Eu saio e volto para dentro de mim. Eu levo esse mundo que eu experimentei lá fora para dentro de mim. Agora com o. Vamos fazer com o. Como é que é? H, O. E agora faz o M. E leva para dentro essa experiência. Delicado. É fino, né? Mas eu misturo tudo. Eu misturo o que está ao redor de mim, isso vem para dentro. Então eu vou direto agora, eu vou falar Isso, outra vez, delicadamente, experimenta. Isso, muito bem. Como é que é no em? Todas as vogais têm, né? Dente, tempero, o que mais que tem? Vocês devem estar cheios de ideias aí. Então, a gente falou do E, né? A gente sai do H, dá aquele impulso, monta aquele E que se confronta aqui na frente, fechado, e faz o N. E vem para dentro. E agora com os braços cruzados. Vou mostrar até um pouquinho mais perto. Isso. E como eu estou com o braço meio cruzado, eu posso fazer de lado? Claro. E eu posso fazer meio que com a cintura? Claro. Então, lá vai, ó. Isso. E uma mão passa na outra. Não esquece do impulso que é esse que sempre sai junto com as vogais, né? Então, monta o E e agora vai e leva para o lado. Outra vez. E leva para o outro. Pode ser assimétrico, por que não? Né? O A e o O, eles trazem algo mais simétrico. O E, ele já brinca com essa direita e esquerda. E ainda mais querendo ser nasal, né? Olha que incrível. Outra vez. Vamos fazer para o lado? Escolhe um lado aí qualquer. Eu vou para a esquerda. E agora eu vou para a direita. Isso. Ótimo. Respira um pouquinho. Golinho d'água. Antes de fazer a última parte, senta aqui um pouquinho. Respira. Eu queria agora passar para a parte artística, né? Bem rapidinho, tá, gente? Eu já sei que está tarde, estamos quase na hora de terminar. E eu gostaria de fazer um pouquinho do artístico. Convido vocês para se divertirem aqui comigo. Por quê? O que eu fiz até agora? Eu falei, né? Eu estou alfabetizando vocês. Então, eu trouxe os fonemas de forma bem clássica. Poucos fonemas, né? Imagina fazer o abecedário inteiro com todas as suas declinações. Então, eu queria trazer para vocês uma poesia que a Marília já trabalhou muito com os jovens, já foi feito pelo grupo de aritmia, que é uma poesia, um poema enorme do Ronald de Carvalho. E o Ronald de Carvalho, ele escreveu um poema que chama Brasil.
E eu vou ler a primeira partezinha, eu vou ler uma partezinha do meio e depois o final, só para vocês terem um pouquinho um contexto de o que acontece, o que ele aborda, esse poema, e do que tem tudo a ver com o que a Marília colocou e com o que eu estou trazendo com esses fonemas nasais. Estou ressaltando um aspecto só da nossa língua brasileira, tá? Então, o poema se chama Brasil. Nesta hora de sol puro, palmas paradas, pedras polidas, claridades, faíscas, cintilações, eu ouço o canto enorme do Brasil. E aí vem várias estrofes onde ele fala, eu ouço o tropel dos cavalos no Iguaçu. E aí ele fala, eu ouço a terra que estala no ventre. Enfim, vários aspectos do Brasil inteiro. E nós pensamos, eu e a Marília, pensamos uma estrofezinha. Eu ouço a tua grave melodia, a tua bárbara e grave melodia. Amazonas, a melodia da tua onda lenta de óleo espesso, que se avoluma e lambe o barro das barrancas. Até aí. E gostaria de ler o final para vocês verem como Ronald de Carvalho termina essa poesia. Mas o que eu ouço, antes de tudo, nesta hora de sol puro, palmas paradas, pedras polidas, claridades, brilhos, faíscas, cintilações, é o canto dos teus berços, Brasil, de todos estes teus berços, onde dorme, com a boca escorrendo com a boca escorrendo leite materno. Desculpa, errei, de novo. Ai, Marília, leite materno. Com a boca escorrendo leite moreno, confiante, o homem de amanhã. Então, é assim que ele termina esse longo poema. E eu gostaria de fazer essa parte do Amazonas. Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Faz um joinha assim para mim que eu vejo. Quem quiser fica sentado e aprecia, mas vamos lá, coragem. Certo? Então lá vai. Eu ouço, né? Ele começa sempre com esse eu ouço a tua grave melodia. Então a gente aprendeu o A, né? Então vamos fazer simplesmente um A. Eu ouço a tua grave melodia, né? E aí ele fala, a tua, como é que é? Desculpa. A tua bárbara e grave melodia. E aí a gente aprendeu o A e o O. Então vamos fazer Amazonas. Preparados? Amazonas. Isso, eu até andei um pouco para frente para levar isso para o espaço. E eu não vou fazer tão alto, eu vou fazer mais nessa região do sentir, do coração. Então, lá vai. Amazonas. Como se eu quisesse dar um abraço, né? Amazonas. A melodia, isso, ótimo, tá? Então, outra vez, começo. Eu ouço a tua grave melodia, a tua bárbara e grave melodia. Amazonas. E agora vem a melodia da tua onda. Olha o nosso on, tá? É a onda do Amazonas, daquele rio imenso. Então lá vai. Amazonas. A melodia da tua onda. E pega a onda. Isso. E agora lenta. Vai para o lado. Lenta. Né? Dá para perceber esse rio Amazonas dentro da nossa fala e dentro do nosso gesto. Então, outra vez. Eu ouço a tua melodia, a tua bárbara e grave melodia.
Amazonas, a melodia da tua onda, lenta, de óleo espesso. E aí vai para um lado e para o outro, esse daqui já é o S. Que serpenteia, né? Entre as naturezas verdes do Brasil. Então, respira mais uma vez. Eu ouço a tua melodia, a tua bárbara e grave melodia. Amazonas, a melodia da tua onda lenta de óleo espesso. Isso, respira. E aí vem um fonema que a gente precisa fazer, que é o L, que se avoluma e lambe o barro das barrancas, né? Então, esse L voluptuoso, tão rico, que nós temos aqui no nosso Brasil, eu não posso deixar de fazer. Então, o L, ele é um gesto que começa por baixo, eu junto as minhas mãos sobem, e lá em cima elas dão uma virada e descem naturalmente. Vou fazer mais perto para vocês poderem observar. A palma da minha mão está uma olhando para a outra. A palma da minha mão está olhando para mim. E agora a palma da minha mão vai olhar para o teto, para a parede e para o chão. Eu posso ser mais poética, né? Eu posso pegar raízes da árvore que a Marília falou, eu subo pelo tronco e eu me esparramo pelos galhos, folhas, frutos, as folhas caem, as sementes entram no chão, raízes, subo pelo tronco da árvore e eu me esparramo pelos galhos, flores, frutos, olha quanto L, né? Mais uma vez esse gesto. L, isso, e solta, respira, descansa. Muito bem. E agora o se avoluma. Esse avoluma amazonense, eu não acho que é um avoluma que sobe lá no céu. Então é um avoluma que vem com toda a força de vontade, que ele vem até a superfície. Só que o Ronald Carvalho fala mais uma vez, avoluma, e aí sim. E aí ele fala lambe, lambe. Não é linda essa palavra, junto com o nosso português? Tem muito significado e já tem isso no gesto. Eu vejo isso, né? Então, outra vez, se avoluma. Eu coloquei um pé na frente e outro atrás para balançar um pouco. Avoluma. E lambe o barro das barrancas. Eu posso fazer de lado também para vocês verem esse balanço que tem, né? Eu vou fazer com os pés juntos, só para vocês poderem ver. Que se avoluma e lambe o barro das barrancas. Isso. Certo? Vamos fazer a estrofe inteira? Coragem. Vamos lá. Respira fundo. Eu ouço a tua grave melodia, tá bom? Começa com aquele H, aquele impulso do H e vai para o A. Eu ouço a tua grave melodia, a tua bárbara e grave melodia. Amazonas, a melodia da tua onda lenta de óleo espesso que se avoluma e lambe o barro das barrancas. Pausa. Respira muito bem. Tudo certo?
Se não fosse tão tarde, eu faria mais umas 3 vezes. Não sei como é que vocês estão, já querem terminar, mas eu já repetiria algumas vezes, porque tem esse balanço do onda, lenta, e a voluma, isso eu acho que é muito bom vivenciar, né? Porque a euritmia, ela traz essa clareza, ela traz esse eixo, né? Ainda mais quando a gente faz ela de forma bem clássica. Mas quando a gente mergulha na nossa língua, é isso que a Marília falou, ela está na nossa tez, ela está na superfície, ela está nos sentidos, que vão lá para fora e querem experimentar tudo, e a gente mistura, né? Nem sei quem sou eu, essa fruta é tão gostosa. Então, essa mistura, né, do ser que vai, experimenta e leva para dentro. E a gente nem sabe mais o que é dentro e o que é fora. Ai, uma característica de nós brasileiros, né? Eu acho que eu encerro por aqui. Não sei se dá tempo para fazer nossas perguntas que a gente queria que fizessem. Eu estou vendo que são 21 aí, 20, 21 e que? Meu Deus do céu, 34, olha lá, estamos passando 4 minutinhos. Como é que a gente faz? Kátia, Renata? Estão me escutando, Ju? Sim. Olá. Fala. Então, primeiro gostaria de agradecer muito pelas lindas palavras, por tudo que vocês trouxeram. A EWBem agradece demais a oportunidade. Como nós passamos um pouquinho do nosso tempo, eu acho que as pessoas podem ficar à vontade se precisarem sair, mas de qualquer maneira, eu gostaria aqui de colocar as perguntas que foram trazidas para o público, e aí, se eventualmente alguém que colocou alguma pergunta não puder esperar, por favor, coloque o seu contato no chat, que nós enviaremos as respostas depois, certo? Então, para começar, nós temos uma pergunta da Lígia. Ela pergunta, nesses tempos de isolamento, existe alguma indicação de euritmia que se possa fazer em casa, sozinha? Marília, quer que eu responda? Sim, existe indicação, várias indicações. Sabe o que eu vou pedir, Kátia? Para agora a gente deixar no mosaico, não precisa mais me colocar no spotlight, ou nem a Fernanda, para a gente poder se ver. Pode ser, Kátia? Pronto, já está todo mundo sem spot agora. Porque assim a tela, não, aqui pelo menos para mim, né, não fica pulando. E eu consigo ver vocês um pouquinho mais. Então, tem muitas indicações de fazer euritmia sozinho. Imagina, só esse A, esse O, esse E que a gente faz, traz muita saúde. E a euritmia traz saúde porque a gente já faz alguma coisa que a gente já faz. Nós fazemos algo que nós temos dentro de nós. Na verdade, todo tipo de cruzamento, né? Eu cruzei os braços, estou fazendo E, né? Eu estou com os braços abertos, estou fazendo A. Então, a gente já faz euritmia o tempo todo, né? Nós nascemos nesse modelo da fala, né? Nós nascemos também da fala. Então, tem indicação de fazer eles bem puro em casa, sozinho. Mas aí precisa de um euritmista para estar dando, né, uma orientada. Temos uma Aliás, existe euritmia terapêutica, nem sei se é o caso de falar, né? Existe euritmia terapêutica, que é de 1 para 1, onde você trata vários casos patológicos. Existe a euritmia pedagógica, essa que a gente falou no começo, eu e a Marília trabalhamos no Colégio Micael, e agora eu estou na Berta Emil Monte, né? Trazendo para as crianças. E existe a euritmia artística, que é o que a gente fez um pouquinho aqui, né? Pegamos uma poesia, né? E não fui soletrar letra por letra da poesia, eu fui tirar o que ela tem de essência, e isso vira e se transforma numa arte. Então, tem euritmia artística. Tem euritmia social, onde se faz em grupos. Então, tem esses ramos também. A Lígia agradece, Juliette. E a Marília, acho que queria falar uma palavrinha. Eu queria falar que você, Juliette, durante a pandemia, que eu saiba, você fez uma série de vídeos, aliás, várias euritmistas fizeram isso, em que vocês fizeram exercícios assim chamados higiênicos, que não são propriamente terapêuticos, mas que são harmonizadores,
justamente para atravessar os vários desafios que esse isolamento proporcionou. Talvez você tenha um link disso que você possa passar para depois a Fernanda passar para todo mundo, ou as pessoas saibam onde encontrar isso, Juliette, acho que seria bem legal. Não, os vídeos que eu fiz foram encontros no Zoom, eles acontecem uma vez por mês, o próximo vai acontecer lá por volta do dia 20, meu Deus, eu não sei como chegar em vocês, eu não sei se cada um pode colocar, eu não sei agora como é que a gente faz, mas Tá. enfim. Não, então tudo bem, eu achei que tinha. Não é Depois, fácil. se ocorrer Eu não alguma tenho coisa... link assim tão fácil. Eu Tá acho bom. que quem Bia tiver tá aqui? interesse... Bia tá aqui? A Bia, minha... Olha, a Angélica já colocou o contato dela. Aí quem tiver um interesse pode colocar o seu contato e nós podemos passar depois os links. Que tal, Juliette? Ah, isso é uma boa ideia. E a Bia, que é a minha grande parceira, ela me ajuda a montar a mala direta, os grupos, para enviar todos os... e a gente também envia para esse pessoal que tem encontrado comigo no Zoom, a gente manda todos os eventos que têm acontecido. Tem acontecido na Sagres, se vocês colocarem sagres.com, acho que vocês já entram. Tem vários cursos de euritmia. E na Veredas, tem a Elisa Manzano, que também está fazendo curso sobre os planetas. Dá para vocês também procurarem. E na Sagres tem a Andréa Iqueda e o Joaquim, né, dois que têm feito regularmente atividades lá. Então, Bia, se você quiser anotar, a gente passa, então, o contato do próximo encontro. Certo, nós vamos pegar todos esses contatos que estão sendo colocados aqui no chat e vamos retransmitir para essas pessoas, certo? Temos mais algumas perguntinhas, rapidinho. Será que podemos continuar, Juliette, Marília? São poucas perguntas. Eu diria que quem quer se despedir pode sair sem problema nenhum. E eu e a Marília estamos disponíveis, a gente pode ficar o tempo todo. Uma pergunta da Maria Elizabeth. E o Nhengatu, Marília, você teria algo a falar? Sobre o quê? Desculpa. Nhengatu. Eu não sei como é a pronúncia. Nhengatu, ela escreve com NH. Nhengatu. Eu não sei o que falar sobre isso, qual é a expectativa que eu fale o que é essa palavra, ou esse som, essa sonoridade. Não sei se a Maria Elizabeth ainda está aqui. Ela gostaria de saber se você teria algo a falar. Não sei se ela está aqui ainda, senão não podemos passar para a próxima pergunta. A Mônica perguntou, ela disse, já ouvi falar de versos A, I, O para iniciar as aulas com as crianças. Poderiam explicar um pouco sobre isso? Sim, Juliette, claro. Na verdade, começa com o I, depois vai para o A, depois vai para o O. Acredito que devem ter pensado, que Juliette está começando com A, O, E? É porque eu queria fazer do útil ao agradável, né? Trazer um pouquinho dos fonemas e já poder brincar com eles na poesia. No entanto, o IAO é o nosso carro-chefe, digamos assim, né? Como vários exercícios que a euritmia tem. É um exercício que alinha, é um exercício que acorda, é um exercício que... sei lá, Marília, o que mais que esse exercício faz? A Renata também está aqui. Renata, se você quer falar... Enfim, o IAO é um daqueles... exercícios que você pode fazer a qualquer momento. E a gente costuma fazer com as crianças também, a gente costuma fazer na terapia também. Eu acho que não é o caso. Saiu o som nosso, meu, da Juliette, saiu o som de todo mundo. Será não, que não, a Juliette só desligou o som, eu acho, sem querer. Acho que a Juliette encostou sem querer. Tá, Talvez. vai lá, Juliette. Eu acho que alguém encostou o dedo. Vocês são testemunha, nem cheguei perto do negócio. Mas eu acho que não é o caso de mostrar agora, né, esse exercício. Mas fica que nem uma pulguinha atrás da orelha para mim, se vocês quiserem aparecer num próximo encontro do Zoom, que eu costumo fazer uma vez por mês, eu faço o IAO. Vocês estão convidados.
No Instagram da escola, se vocês seguirem o Instagram da escola, nós podemos colocar aqui, a gente faz a divulgação disso. Então, pelo próprio Instagram, quem seguir vai receber essa notificação. Aí tem uma última pergunta que diz que como podemos falar numa alma brasileira se em cada região brasileira há influências diferentes? Indígenas, europeias. Podemos falar numa alma brasileira? Olha, o Villa-Lobos escreveu uma música chamada Alma Brasileira, né? E vai dizer o quê? Ele era carioca? Ele estava falando do Rio de Janeiro? Certamente não. Você ouve aquela música, você ouve a floresta amazônica, e você ouve uma série de elementos também europeus. Então, isso eu acho que é uma busca muito grande. Eu não tenho dúvida de que a gente pode falar de uma alma brasileira, que tem inúmeras nuances. Como eu disse antes, o nordestino vai ter uma certa nuance, uma certa inclinação, baseada nas influências não só geográficas, naturais, como também culturais, ancestrais daquela região do país. Diferentemente do alguém da região urbana da costa, ou alguém do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, onde nós tivemos outras regiões climáticas presentes, né, marcando ali a sua força pujante da natureza, diferente do... A terra que estala no ventre quente do Nordeste é uma das estrofes do poema que a Juliette estava lendo. É diferente do rio Amazonas com a sua onda lenta de óleo espesso. Mas tudo isso é Brasil. É Brasil. Né? Então, eu acho que existe uma alma brasileira, sim. Eu não tenho a menor dúvida. Mas é algo a ser pesquisado por nós. Nós nos sentimos muito diferentes quando vamos aos países latinos, de uma língua que a gente quase que entende. A gente até se arvora a falar o portunhol, e a gente se comunica com os nossos irmãos aqui do lado, relativamente, né? Relativamente bem. Mas quando vamos para lá, percebemos como nós somos diferentes. É cruzar a fronteira que a gente percebe. E não é só porque a temperatura esquenta, é porque a alma... Eu tive essa vivência de cruzar a fronteira de ônibus, vindo da América Latina, do Chile para cá, para a Argentina, da Argentina para São Paulo, para o Brasil. É incrível. Você entra, o jeito do homem que te vende água no barzinho, o jeito dele falar é tão mais amoroso, afetuoso, caloroso, receptivo, generoso, farto no seu gesto, no seu acolhimento. Com certeza, claro que tem. E que é uma mistura do que nós recebemos de Portugal e que se amalgamou ao que vivia aqui, ao que veio para cá, que a gente vê na nossa língua. Estudar a nossa língua é uma fonte de pesquisa para entender a alma brasileira. Eu quero dizer isso. Acho que a minha palestra teve o intuito de apontar um pouquinho para a pontinha do iceberg que essa grande pesquisa é. Instigante, no mínimo. Muito obrigada. A Cecília pergunta como que ela poderia fazer um curso de formação, suponho neuroitimia, ela não complementa, mas vocês teriam alguma indicação, algo que pudesse, um encaminhamento? Eu quero falar uma coisa que não ficou falado por mim, eu já falei tanto, né? Mas assim, essa coisa do panorama da euritmia no Brasil é muito mais vasto do que eu pude falar aqui. Eu falei a vocês daquele primeiro núcleo de pesquisa do Grupo de Euritmia de São Paulo, que depois ele teve o seu tempo, o seu apogeu e o seu fim. Como todas as coisas que vivem, também tem começo, meio e fim. E o fim do Grupo de Euritmia de São Paulo abriu espaço para a formação de uma associação brasileira dos euritmistas, ou seja, a euritmia se institucionalizava aqui, em 2001, isso. Já havia muita experiência, muito trabalho com as crianças, com os adolescentes. Em 1998, inauguramos a euritmia no ensino médio, começamos a fazer grandes espetáculos com jovens. Isso se alastrou para Botucatu, para Campinas, para Florianópolis, para vários lugares do Brasil, onde colegas nossos levaram a euritmia escolar, porém muito artística, porque com
o ensino médio, a gente pode fazer poesias bem brasileiras, poesias modernas, música erudita, música popular, fazer grandes pesquisas da cultura brasileira, em todas as suas vertentes e nuances. E, como eu disse, nós somos todos muito diferentes, então cada professor cunhou o seu trabalho com os jovens de uma maneira meio particular. Isso gerou um festival de euritmia jovem que começou no Colégio Micael em 2013 e que foi um sucesso incrível, durou 6 anos, acho que seis edições nós tivemos. Foi para Botucatu, voltou para São Paulo. E eu estou dizendo isso porque a euritmia foi penetrando também nos jovens, na juventude. E, ao mesmo tempo que nós estávamos fazendo, voltando agora um pouco para trás, nos anos 90, muita pesquisa com a euritmia através da euritmia artística, nessa brasilidade, né? Tanto que nós viajávamos em turnê para fora do Brasil, e fomos à Europa várias vezes, e as pessoas diziam, nossa, aliás, lá diziam isso, essa é a euritmia do futuro. Não sei se o Brasil é o país do futuro, mas que os alemães diziam que a euritmia brasileira era a euritmia do futuro, eles viam algo jovem, um frescor, um vigor que essa língua e esta natureza e este povo, essa mescla que a gente é como povo, carrega, né? Que carrega várias perspectivas, portanto, uma perspectiva de futuro. Naqueles mesmos anos foi criada, então, uma formação de euritmia no Brasil, porque até então todos nós éramos formados, tínhamos sido formados fora do Brasil, porque não havia formação aqui. Então, foi criada uma formação de euritmia do Brasil, que já formou, já está na sua, sei lá, 5ª edição, Renata, você pode confirmar? Já formou quantas turmas, Renata? Estamos na 6ª. Olha só, estão na agora na 6ª, 6ª. com pandemia e tudo. Né? Como a gente fala um com o outro? Como? Alô, Mami! Como que fala? Eu queria agradecer Maria para as lindas palavras, muito cultural. Água, luz, calor e frutas, ela falou, frutas, vou lembrar. E vou dormir com a sua dança da Amazonas na cama, tá? Tchau, minha filha. Tchau, Maria. Tchau, beijoca. Tchau. Então a formação de euritmia, a gente está na 6ª edição. Todos os euritmistas que passaram por essa formação já foram para Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília, Bahia, outros lugares da Bahia, Rio Grande do Sul. Nós não somos suficientes de jeito nenhum. E, por isso, existe um grande trabalho sendo feito no momento, no sentido da gente entender como podemos ampliar esse movimento de formação. Então, existe uma formação de euritmia no Brasil, sim. E é possível que ela agora se multiplique para talvez mais núcleos de formação por este país imenso. E aí foi surgindo, também surgiu a uma certa altura, a formação de euritmia terapêutica, que é uma vertente particular que você tem que fazer depois de você ter feito a formação básica, depois de você ter uma experiência já com o trabalho com euritmia, você vai agora entender o que é doença, o que é cura, o que é cada órgão, cada sistema. Isso precisa de um acompanhamento médico, de um conhecimento médico, portanto, é uma vertente importantíssima, seríssima da euritmia, e o Brasil teve 2 edições de formação de euritmia terapêutica aqui, formidáveis, com professores incríveis que vieram de fora. Então, tem muito trabalho, muito mais. Tem trabalho de euritmistas que trabalham com desenvolvimento organizacional junto à empresa, a consultoria empresarial, vários núcleos de consultoria empresarial adotam a euritmia nos seus trabalhos com grandes empresários, com grandes empreendedores. Também no social, na Monte Azul e muitos lugares com euritmia social, ela também é feita. Então, é um imenso campo de atuação. Onde posso fazer uma formação? Escreve para a ABRE, a Associação Brasileira dos Euritmistas, que depois também a Fernanda pode passar o endereço da ABRE para todo mundo. Tá bom assim? Renata, quer completar alguma coisa?
é muito tarde para a gente entrar em muito detalhe mais, né? Tem mais Sim. alguma pergunta pendente? Não, podemos encerrar, então. Acho que as perguntas são essas. Nós iremos encaminhar, então, a divulgação dos encontros que a Juliette mencionou para aquelas pessoas que colocaram seus e-mails no chat. Mais uma vez. E lembrando que as pessoas seguindo o nosso Instagram, da EW Bem, que também já foi colocado no chat, a divulgação é feita ali no Instagram. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer muito, Juliette, Marília, por essa noite, né, brilhante, por essa noite muito gostosa, muito rica. Agradecer a presença de todos vocês, a presença, a atenção, a contribuição, né, com os comentários. Os comentários aqui são enormes. Depois eu vou passar para vocês duas, viu, Juliette e Marília? Maravilhosas, incríveis, inspiradoras, são lindas. Eu Gostaria de agradecer. Espero que tenha dado para acompanhar um pouquinho a sequência de gestos e tudo mais. E espero que quem levantou não ficou ou afobado ou quê, né? Assim, espero que tenha dado certo. Eu gostaria de fazer um agradecimento final à Dona Riva, tutora da nossa escola, a Escola Waldorf Berta e Emil Moltke, que está pessoalmente muito empenhada nesse projeto lindo de trazer palestras incríveis para a escola, para a comunidade, para pessoas de fora da comunidade. É uma iniciativa linda, que abrilhanta demais a escola e toda a comunidade Waldorf. Agradeço a todos que estiveram aqui, que puderam contribuir, e aqueles que ainda não contribuíram, que poderão contribuir, também agradecemos muito. E nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, podem nos procurar através de e-mail, da escola, e esta noite essa palestra estará gravada e estará disponível no YouTube da EW Bem, da Escola Waldorf Berta e Emil Moltke. Marília, Juliette, não sei se querem dizer mais algumas palavras, senão podemos encerrar. Eu gostaria de dizer... Oi, fala, Marília. Eu gostaria de provocar vocês a viver com essa pergunta que alguém fez, não sei mais quem foi, se existe uma alma brasileira, e investigar se não é a língua que oferece essa resposta. E também aproveitar e pesquisar os elementos que vivem do Brasil através da língua. Quero provocar vocês. Ouçam com essas perguntas a nossa própria língua, cada poesia. O tempo do Brasil, que é um tempo estendido. Este tempo estendido nos une. Tá bom, obrigada. Juliette. Não, também quero agradecer a presença de todos, vocês ficarem até essa hora, pelo interesse, e uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Eu quero falar umas coisas para vocês. Eu acho que a gente precisa repetir a dose. Uma vez só é muito pouco. Então, nós vamos combinar uma nova palestra para daqui a uns meses, porque ficou com muita coisa para ser dita e a gente quer ouvir. Pode ser? Pode, por mim, né, Marília? Pode. A Renate, cadê a Renate que não apareceu? Eu quero dar Aí tá aí, ó. longe. Ela tá aí. Tá aqui, sim. Renate, olha, vamos juntar vocês três e fazer uma coisa bem bonita. Saudade, Renata. Muito obrigada a vocês duas, foi maravilhoso mesmo, muito gostoso. Bom, obrigada pelo convite, Riva. Imagina. Muito legal. Obrigada por todos também. Boa noite a todos, muito obrigada. Tchau, Maria Lina. Tchau, Juju. Obrigada por ter vindo, vocês duas. Muito bom. Tchau. Tchau, Plínio. Boa noite. Tchau. Tchau. Oi, Bia. Oi, Bia. Oi. Obrigada pela força. Tchau, hein? Até a próxima. Obrigada, escola. Fernanda, Kátia.
Nossa, muita alegria, que honra, Marília, muito obrigada mesmo. Foi... Obrigada, Juju, Juliette, mais uma, Juliette. Mais uma, Marília. Meu Deus. Ai, Fiquei gente, com bom tempo no final, hein? Nossa, gente, quanta lindeza! Foi demais, assim, me arrepiei muitas vezes, preciso confessar para vocês. Foi bonito, emocionante. né? Gente, quanta lindeza, quanta poesia. Não foi uma palestra, foi uma poesia de vocês duas, né? Ah, não, mas a Marília, ela tanto a tinha uma fala poesia. quanto o gesto, né? Uma poesia muito, mas vocês são muito complementares também, né? Acho que tem isso, essa parceria dá certo pelo complemento, assim, de vocês. Achei muito lindo, viu? Parabéns, gente. Mesmo. Um presente. Desculpa, Juju, eu falei meio muito, aí sobrou menos tempo para você, né? Eu fui me estendendo no tempo brasileiro. Mas como você disse, a gente tem essa malemolência, tanto que as pessoas já ficaram aqui até quase 10 horas e tá tudo bem. Né? Então, acho que tem essa flexibilidade do brasileiro mesmo. Mas foi lindo demais, foi muito inspirador. Esse jeito de que o Goebbels nos ajudou a entender e olhar para a natureza é maravilhoso, né? E banha a pesquisa de poesia. A pesquisa deixa de ser árida, mas fica sendo pesquisa. Então, porque ela não precisa ser uma pesquisa do pensar, né? Ela é uma pesquisa trimembrada também, né? Então, isso que é... Pensar, né? O pensar está presente. Sim, está presente. Na observação, na constatação, mas a vivência é fundamental, né? Agora, dos passarinhos aí, eu fiquei... eu procurei na hora, sabe? E tem segundo um ornitólogo aí, X, o passarinho que representa o Brasil é o sabiá laranjeira. Sabiá laranjeira? É o representante do Brasil, né? Ia ser pelo menos o bem-te-vi, então. Então. Posso falar aqui, porque eu trabalhei com ornitologia um tempo. Claro. Os ornitólogos, eles queriam trazer a ararajuba, que é um bicho que é do Brasil só, e ele é da família das araras, né, mais pequenininho, endêmico, amarelinho com verde, mas esse sabiá laranjeira, ele veio de um ornitólogo há muito tempo, que ele que colocou como um símbolo, mas o grupo de ornitólogos hoje indica outra ave, porque o sabiá laranjeira é de um grupo de uma família que vem lá do hemisfério norte para cá. Olha só. Então, tá vendo? Eu acho que há vários pontos de vista que a gente pode olhar, né? Vamos viver com tudo isso, porque que é um fato que quando você vê um papagaio, uma arara, você está fora do Brasil, isso imediatamente te remete ao Brasil. E não é à toa que a gente vai para a Europa e quer levar aqueles pauzinhos de mexer o suco, a caipirinha, que todos eles têm araras, papagaios, e em geral são esses os pássaros, né? Mas não interessa qual, independente de qual é, de fato, o pássaro emblemático do Brasil, o fato é que a beleza está sempre na periferia, está na superfície, está nas penas, está na cor, é mais do que no canto. Aliás, está pouco no canto. É isso que é curioso do Brasil, né? Essa coisa de nós nos derramarmos da natureza. Como a Juliette falou, eu vou de encontro e a natureza vem a mim. Nesses sons da nossa língua. Quando eu falo mim, eu vou e eu volto para mim de novo. Existe sempre esse beijo com a natureza, esse abraço, esse amálgama, esse encontro. Então, isso reflete na nossa generosidade, no acolhimento, na comida, né? Na cultura em geral. Nos acordes musicais, no acorde menor, a nossa música é muito menor, tem muito mais muito acorde menor. Larará, é toda íntima e gosta de expor a intimidade, né? A gente se desnuda muito mais do que o pessoal de fala espanhola ou do que o português de Portugal.
Tá bom, gente? Tá bom, Marília. Gratidão, viu? Boa noite para vocês, todos, Obrigada. todas.